Vamos lá, vamos orar. Damos-te graças, Deus, pela tua palavra que é eterna, tua palavra que nos inspira, tua palavra que nos orienta e nos corrige. E hoje tivemos o privilégio, junto com outros irmãos, ouvir a tua palavra proclamada na pregação, cantada na música, e fomos lembrados mais do que nunca que realmente Cristo é vitorioso e Ele será vitorioso. E queremos hoje nos reunirmos à volta de Jesus Cristo e olhar para Ele. Esteja, ó Deus, como um Célio que vai dirigir esta aula, dando para Ele e todos nós aquela palavra que precisamos para o nosso dia a dia. Em Teu nome oramos. Amém. 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 Célio, está contigo. Bom dia, Raquel. Bom dia, Tereza, Marcílio. Bom dia, Ronaldo. Bom dia. Vou passar aqui a palavra para o Célio, que vai estar facilitando o nosso estudo hoje de manhã. Fique à vontade, irmão. Amém. Então, irmão, eu sou um professor muito ruim, eu não gosto de facilitar nada para ninguém, então vai ser difícil hoje para vocês, hein? Vai ser difícil para vocês entenderem alguma coisa hoje, hein? Se vocês não estudarem em casa, não fizeram o deverzinho de casa, vai estar reprovado todo mundo, hein? Vamos lá. Tivemos a cola no... Viu? Nós temos a cola do culto. Então, aproveita dela que aquilo ali é que foi a aula. Olha, mas uma palavra vinda do verdadeiro Moisés, todo mundo vai entender, cara. Coitado do Moisés, virou até no túmulo agora. Ele falou assim, olha, aqui me reduziram. Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre Apocalipse 21, mas não vai ser o Apocalipse 21 todo não, tá, irmão? É muita coisa. Eu separei aqui um pedaço do texto para a gente ler agora. Livro de Apocalipse, vamos lá. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui online, isso. Começa dizendo, então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, vejam o tabernáculo de Deus está no meio de seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo, o próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. A coisa está aqui na frente. Todas essas coisas passarão para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse, vejam, faço nova todas as coisas. Em seguida disse, escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda, está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso que herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Até aí, essa parte aí. Olhando para esse texto, e eu dei uma pesquisada aqui, naquele estudo bíblico, né, naquele Biacon, e o que me chamou a atenção, que eu achei que ficou muito interessante nesse texto, e ele aqui ressalta, a mudança muito grande que houve nesse momento na literatura, né, e naquilo, na revelação de Deus para João. Ele fala da abertura, né, dos 7 selos, lá do capítulo 6 em diante,
E o que a gente observava nesse espaço de leitura que foi feito era muita tribulação, né? Muita luta. É um estado de guerra, né? Um estado em que uns se preparam para atacar, outros se preparam para se defender, e reforçam as trincheiras e se preparam para passar pelos momentos de dificuldade. Independente da posição de fé ou da condição espiritual de cada um, o fato é que as coisas estavam acontecendo, iriam acontecer, e que todos iam ter que passar por aquela situação. Aí a gente vê um filme passar na nossa, né? Como se a gente tivesse ligado à televisão e o filme O Apocalipse Real. E quando a gente abre a tela, a gente se vê lá dentro da tela. A gente vai, o que eu estou fazendo ali, gente? No meio dessa luta, no meio dessa guerra, no meio dessa situação, eu não lembro de ter filmado, de ter ido para o set de filmagem, filmar essas cenas, mas a gente se vê ali. E o anseio, como o Brian até falou hoje na pregação, é de que quando a gente vê as coisas acontecerem, as coisas boas, a gente fala, pô, isso é o que tem que permanecer, né? Porque isso é bom. Isso é o correto. E isso tem que ser o anseio da gente, né? Ó, isso é o que tem que acontecer. E quando a gente olha para as coisas ruins, a gente refuta, a gente quer se distanciar e já coloca, ó, isso aí não é correto, isso não é o certo acontecer, porque não só o fato das coisas que nós aprendemos na vida espiritual, mas até unindo a elas a lei natural do que é certo e do que é errado, porque tem coisas que elas são erradas por natureza mesmo, de a gente olha e não precisa ser um homem espiritual, uma mulher espiritual, que está, pô, isso aí está errado. Mas nós, com esse filtro na visão que é o mundo espiritual, nós repelimos mais ainda, porque nós entendemos que ela é errada e é pecado. E nós não queremos para nós, e não queremos para ninguém, não só para nós, como para ninguém. Porque um dos pontos chaves da Bíblia é isso, é pregar as boas novas, apresentar para as pessoas que há uma vida errada na qual nós vivíamos, que nós temos que ser transformados e rejeitá-las para ter uma vida nova. Então, é o desejo não só para nossas vidas, como para as outras pessoas. E o desejo é esse aqui, ó, o que é bom permanece, o que é ruim acaba. E, de repente, chega esse momento, né? Que é agora, justamente no capítulo 21, quando ele diz que a Nova Jerusalém desceu do céu. Ele diz que as coisas já se passaram. As coisas antigas já se passaram. Quer dizer, tudo aquilo que nós vivemos, todo aquele filme, a introdução do filme, o percorrer da história, das guerras, das batalhas e de tudo que a gente veio vivendo durante esse filme, porque nós almejávamos que o mal acabasse, o bem permanecesse, a verdade prevalecesse, a sede de justiça fosse saciada, como diz no texto também. Ela chegou. Esse é o momento. Tudo aquilo que vocês esperavam, ele diz, está aí, ó. Porque ele já havia prometido que ia acontecer. Né? Toda aquela situação de desordem, tribulação, de morte, acabou. As coisas antigas já passaram, quer dizer, o que é antigo? É tudo que ficou a partir desse minuto para trás, desse momento que nós estamos vivendo agora falando para trás. Já são antigas.
Porque a partir daquele momento ele apertou o botão do resetor, zerou tudo. Aí diz que João viu um novo céu e uma nova terra. Foi instantâneo. Aquilo que era antigo passou e João, quando piscou os olhos, que abriu de novo, não piscar de olhos, ele piscou com o olhar, o mundo era antigo, quando abriu os olhos desse piscar, já era um mundo novo, tudo diferente. Aí ele pensa, poxa, mas ali tinha um buraco ali que explodiu uma bomba ali na guerra que nós estávamos aqui, já não tem mais um buraco, agora tem um campo gramado. Aquela construção ali estava destruída, agora é um castelo, é uma obra linda de se ver, tudo novo. Tudo conforme havia sido prometido. Aí aqui reitera dizendo, tudo isso aconteceu por quê? Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Eles não são mais os mesmos, apesar de serem os mesmos. Porque ele também, quando fala aqui, de novo, ele não fala, não é que foi criado um novo, a partir do nada foi criado um novo. Não. É daquilo que existia. Foi transformado em novo. Aí a gente, não sei se vocês têm o costume de assistir às vezes lá na Discovery, aquelas oficinas lá nos Estados Unidos que pegam os carros velhos, tudo podre. Às vezes não são não carros velhos. Um dia desse eu assisti um cara pegou uma picape, um furgão 2020. O carro estava com 500 quilômetros rodado. E o cara desmontou o carro todo e fez outro. Daquele carro, ele fez outro. Era um carro velho? Não, era um carro 2020, era um carro novo, tinha 500 quilômetros rodado. Acho que foi o tempo do cara sair da concessionária e ir até a casa dele. E ele fez outro. Pegou daquele carro e fez outro. Porque parece, às vezes, a gente ouvindo e lendo o Apocalipse e não prestando muita atenção para os detalhes, dá aquela ideia de que, como se Deus pegasse e fizesse outro do nada, que aquilo que era acabou. Não, ele não aniquilou aquilo que já existia. Ele refez. É como diz lá em Jeremias, na descida lá para a casa do oleiro. O Senhor pegou o vaso que havia nele rachaduras, se pequenas ou grandes, a gente não sabe, mas havia rachaduras e o vaso para conter a preciosidade que vai ser jogada dentro dele, ele não pode ter rachadura nem pequena nem grande, ele tem que estar perfeito, e o oleiro quebra. Joga água, desmancha aquilo que é seco em lama de novo e faz um novo barro, um novo jarro, um novo vaso. Por quê? Porque a glória que vai ser colocada dentro dele, aquilo que vai ser depositado, a preciosidade que vai ser depositada ali dentro, ele não precisa de um cofre de aço ou de ouro para ser colocado, não. Ele pode ser dentro de um vaso de barro, mas tem que ser um vaso de barro perfeito, inteiro, sem brechas e sem rachaduras. Então, eu acho isso muito interessante, essa colocação bíblica, de que não é que as coisas antigas foram aniquiladas, você pegou aquele carro 2020, jogou fora e comprou um 2021. Não, você pegou aquele 2020 que parecia ser lindo, parecia ser bom, parecia ser perfeito, mas aos seus olhos não eram. E você pegou ele e fez da forma que você queria, deixou ele da forma que você queria. Então é assim que Deus faz. Deus pegou toda essa estrutura que ele já havia criado, que na queda toda ela foi deformada,
Porque não só o homem foi deformado com o pecado, mas diz que a própria natureza foi deformada por causa do pecado. Porque diz que a natureza anseia, né, pela hora da glória do Senhor vir e a transformar de novo, e é justamente nesse momento, quando o Senhor diz, ó, está consumado, está pronto, está terminado. Ó. Parecia que nunca ia terminar, né? Igual aquele negócio, parece que o cara arrancou o paralama daqui, arrancou a roda dali, o eixo de cá, o motor, tu fala, cara, como é que esse cara vai demorar o resto da vida para fazer isso? Não. Vai ser o tempo necessário, e foi o tempo necessário, até que ele chegou e disse, ó, terminei a obra. Aí uma coisa que o Brian estava falando hoje de manhã também, que na hora que eu estava estudando isso, eu estava pensando, eu falei, gente, como é que vai ser na hora que o Senhor nos chamar e dizer assim, olha aí, ó, olha o teu carro aí, ó, como é que ficou? Olha aí aquela obra que eu falei que ia fazer, eu terminei, olha como é que ficou. Porque aos olhos dele está maravilhoso. E se está aos olhos do Senhor maravilhoso e perfeito, imagina aos nossos olhos, que a gente contempla às vezes essa pouca beleza que há aqui, e a gente acha que é muito belo, muito lindo, e é para ser, porque a nossa visão ela é muito estreita, muito limitada. Então ela tem que ser maravilhosa para nós. Mas você imagina, você está diante do Criador e ele te mostrar a obra e dizer assim, olha aí, ó, como é que isso ficou bonito. Qual vai ser a nossa reação? Qual vai ser a nossa alegria? É como imagina você tem um cachorro que é de estimação e você fica um ano fora, quando você volta, o cachorro não sabe se late, se chora, se pula, se balança o rabinho de tanta alegria. E, de repente, vai ser isso que vai se dar conosco. Porque, vamos fazer essa ligação agora. Hoje, na mensagem, Brian falou o seguinte, que a nossa sede, ela tem que ser uma sede que tenha propósito. Ela tem que ser uma sede que ela seja... Como é que eu vou fazer lá? Aquela sede que Deus espera que nós tenhamos. Aqui é certa. A sede de justiça, a sede por tudo aquilo que é bom, a sede de tê-lo conosco, porque a Bíblia, esse texto de Apocalipse diz que ele vai estar conosco, ele vai passar a habitar aqui conosco, ele vai ser o nosso tabernáculo, e nós vamos estar com ele, juntamente com ele. Aquilo que nós imaginamos apenas hoje, né, vive na nossa imaginação, no nosso desejo, vai acontecer. Ele vai se apresentar a nós como ele é. Como vai ser esse momento de você ter saciado esse desejo? Eu nunca passei sede nem fome na minha vida. Mas eu lembro de quando eu estava internado, teve um dia que o médico proibiu de me dar água. E quando a gente está internado, a gente não lembra, não pensa em nada. O Traber sabe como é que é. O paciente, ele passa. É paciente, ele passa, ele fica lá na cama, o pessoal injeta remédio, tira, troca remédio, vira você de lado, vira para o outro, dá banho, bota a cabeça para baixo, raspa a tua cara, e tu não sabe nem o que está acontecendo. Tu sabe o olho assim, olha para o que está acontecendo e tu... Não sei. Mas naquele dia eu senti sede, gente. Quando foi de tarde, eu estava numa sede, eu cheguei para a enfermeira e falei, eu estou com sede. Aí ela falou assim, sério, o médico proibiu de lhe dar água hoje, o dia todo. Ele está fazendo um teste aí, não sei qual é, e ele falou que não pode lhe dar água. E parece que isso aumentou a minha sede, sabe? Só o fato de eu ter pedido ela falar o que não podia. E quando foi mais tarde um pouco, eu falei, eu estou com sede. Gente, essa enfermeira ela foi 3 vezes encher o saco do médico lá. Depois ela me contou. Eu falei assim, eu fui 3 vezes falar com o médico. Eu falei assim, doutor, o paciente está com sede, doutor. Ele tem que beber pelo menos um pouquinho de água. Aí foi que ele autorizou ela molhar um algodão e passar na minha boca para
para me enganar. Mas o Senhor, quando falou ali, está consumado, ele não vai molhar um algodãozinho na água e vai passar na nossa boca. Ele diz que vai saciar. E outra coisa, olha só que tem detalhes que a gente vai pegando, sabe? Saciar. Às vezes você está com sede, você bebe 1 litro d'água, mas não foi suficiente. Às vezes você está com tanta sede que aquele litro d'água deu para você molhar a boca e deu para você dar uma abastecida no teu tanque. Mas você ainda continua assim, sabe? Daqui a pouquinho você olha, tô com sede de novo. Não saciou. Ele não, ele vai saciar. Aquela água que escorre do trono, que ele diz que são águas que dessedentam qualquer sedento, ela é capaz de matar qualquer sede. Ela é suficiente. Ela vem na dose que é necessária e que ele sabe que vai nos saciar. Então, lendo esse texto, gente, eu vou ser sincero com os irmãos, eu não tive nem tempo de estudar muito isso aí, porque ontem eu fui para a balada, o queridão estava lá, eu cheguei em casa 3 horas da manhã, fui dormir 3 horas da manhã, porque estava na balada. Ontem foi intenso o negócio, foi bom mesmo. Com as pernas doendo, que eu dancei muito. E eu, poxa, aí eu caí naquele ditado, assim, não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. É porque eu pensei que ontem eu ia dormir cedo e hoje eu ia acordar bem cedinho e ia dar mais uma estudada. Mas ontem o João Pedro ele sofreu um acidente com o carro e eu fiquei até 2 horas da manhã lá na rua, lá eu e o Quiritão lá, resolvendo lá os trâmites lá, o PO, essas coisas. Pô, quando eu cheguei em casa, cara, tava quebrado, eu deitei, falei, pô, vou ver se eu acordo cedo amanhã. Acordei, o Brian já estava pregando. Corri para a sala, liguei a televisão e até pensei, pô, por que o Brian começou tão cedo hoje? E quando eu fui ver o relógio já era 10 horas. Mas Deus sabe todas as coisas e esse ponto em que ele, sabe, me tocou é o que eu quero trazer para os irmãos, que é justamente esse aspecto do estar pronto, estar preparado. E nós vivemos uma realidade que para nós é o seguinte: quando nós falamos assim, ó, tá pronto, sempre alguém chega e fala assim, ó, cara, mas aquele negocinho ali, ó, você tá vendo aquele pontinho ali vermelhinho? O que é aquilo ali? Ih, peraí. Aí tu pega um paninho, vai lá e dá uma limpezinha ali. Que aquilo não era para estar aqui, não, desculpa. Mas o do Senhor, não. O do Senhor é perfeito. Quando ele fala, está pronto, está terminado, não existe mais espaço para retoque. Porque está perfeito, é aquilo que precisava acontecer. É justamente nós todos chegando na linha de chegada, na linha final, rompendo a fita, não precisa correr mais. Não, agora é só festejar a vitória. Por quê? Porque ele também fala lá no texto que quem vai participar desse momento vão ser os vitoriosos. E eu creio que os vitoriosos aí, nesse aspecto da palavra de Deus, não é aquele que chegou primeiro, não, irmãos. Porque senão a gente estava perdido, já teve gente que chegou. Mas é aquele que conseguiu atravessar a linha de chegada. Todo aquele que atravessou a linha de chegada, independentemente da posição, da condição. E eu acho interessante que a Bíblia fala, às vezes ela faz uma analogia com guerra, com essas coisas, e quem volta da guerra, volta, às vezes, volta a pilho, volta em pedaços, volta frustrado, volta decepcionado, volta traumatizado, com todo tipo de sequela, às vezes. Mas a forma em que ele vai ser recebido é o que vai definir o futuro dele. E nós sabemos que, como vitoriosos, depois de atravessar essa linha da chegada, a nossa recepção, a Bíblia fala que vai ser a melhor possível, que nós vamos ser recebidos pelo
próprio Deus, nosso próprio Senhor, nosso próprio Criador. É Ele que vai nos receber depois da linha da chegada. É Ele que vai nos dar a coroa, é Ele que vai nos entregar o troféu para nós podermos levantar, cada um levantar um pouquinho de troféu, igual o Brasil, quando ganha a Copa do Mundo, cada um levanta um pouquinho a taça, assim. Ele vai dar essa oportunidade para todos nós. E o melhor de tudo, que isso não é o desfechar, isso, pronto, agora acabou, não. Como o Brian falou hoje, isso é simplesmente o início. Nós corremos até o fim para chegar no início. Nós corremos ao contrário. Parece que corremos ao contrário, né? Saímos da linha de chegada para o início da corrida, mas não é. Nós saímos do início, chegamos no fim, e quando chegou no fim, aquele fim se tornou o princípio de todas as coisas, o princípio da vida real, daquilo que é verdadeiro, daquilo que vai parecer redundância, aquilo que é a verdadeira realidade. Porque o que nós vivemos agora é uma ficção, como se fosse quase uma ficção. Já apontada, né? Já tendo ideia do que é. Porque falou, ó, o mundo vai ser assim. No mundo vai ter aflição. Vocês vão viver assim, dessa forma, vai ser difícil, vai ser complicado. Mas tem de bom ânimo, vocês vão vencer. Porque eu venci, vocês vão vencer. E vocês vão chegar no fim. Quando chegar no fim, aí vai se dar o início. O início o quê? Da verdadeira vida. Que é a vida para a qual ele nos chamou. Diferente daquilo que às vezes a gente escuta alguns pregadores dizer, né? Que quando usa aquele texto, né, da vida abundante, né, o cara pensa que é vida financeiramente próspera, ou que não vai ter doença, que não vai ter luta, que não vai ter batalha. Pelo contrário, ele falou assim, no mundo tereis aflições. E a aflição não precisa de muito adjetivo, ou de muita sinônimo para ele, não. Aflição é aflição, todo mundo sabe o que é aflição, todo mundo já passou por aflição e continua até fechar os olhinhos aqui e partir para a próxima, vai viver aflição. Mas lá não vai ter mais nada disso, porque o texto também garante, ele também já veio, já se antecipou isso a gente, lá não vai ter choro, não vai ter ranger de dente, lá não vai ter... Não, vocês não vão ver mais as misérias e as mazelas desse mundo. Por quê? Porque o antigo passou. E tudo isso fazia parte do pacote do antigo. Tudo isso fazia parte de quê? Até a linha da chegada. Chegou na linha da chegada, nós vamos entrar no novo, no tudo novo, tudo perfeito. Então, meus irmãos, eu já falei muito, já são 11h47, já falei meia hora. Eu queria que os irmãos tivessem a oportunidade de falar aí, sabe? Sobre tudo isso, sobre toda essa visão daquilo que nós ouvimos o pastor pregar hoje, que foi uma exposição, não vou dizer perfeita, porque perfeita só Deus faz, mas ele buscou o máximo, até nas comparações que ele fez, que justamente quando ele falou do vencedor, e nesse estudo que eu estava lendo, ele fala sobre isso também, para voltar lá nas cartas, que ele fala que o vencedor está ligado àquilo ali, a todo aquele apontamento que ele fez para as igrejas, que, se eu não me engano, foi a pastora Priscila, que falou que não é porque a carta era direcionada para uma igreja que ela não poderia ser lida na outra. Porque parece que havia uma exclusividade, né? Você lendo assim, se você não atentava esse detalhe, parece que havia uma exclusividade. Pô, a igreja tal só vacilava nisso, né? Mas naquilo outro, não. Não, e quando aponta a igreja tal, e nós trazemos hoje para a nossa vida, nós somos a igreja, nós somos a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia, porque nós temos momentos de acertos, onde Deus se alegra muito com a gente, fala, poxa, esse é meu filho amado. Aí daqui a pouco eu falei, mas eis que tenho contra você, nego, uns poréns aí, que você anda dando uns vacilos. Então, o vencedor é esse. É aquele que conseguiu passar por todas essas coisas sem errar? Não. Porque nós erramos todos os dias, vacilamos todos os dias. Porque Deus não está atentando para o nosso desempenho exterior. Mas Ele está muito mais preocupado com o desejo do nosso coração.
Porque o próprio Paulo dizia assim, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, quando eu vejo, eu já estou lá fazendo. Então, existe uma diferença entre a vontade e o executar. O desejar e o executar. E só quem é perfeito nisso é Deus. Porque ele é perfeito em todas as coisas. E ele consegue executar aquilo que ele quer. Por isso que quando ele apontou, está pronto, está terminado, é porque ele realmente terminou a obra toda e ela está perfeita. E nós somos essa obra. Essa obra ele está fazendo em nossas vidas. Nós somos um canteiro de obras, onde ele faz o alicerce, as paredes, as instalações hidráulicas e elétricas, depois faz reboco, depois põe cobertura, depois põe acabamento e depois nos leva para ele, para nós começarmos o novo. Então, eu não tenho uma pergunta para fazer agora para os irmãos, sabe? Eu peço até que os irmãos me perdoem por essa falha. Mas, como os irmãos são pessoas muito bem dotadas de inteligência e hoje eu falei que a coisa ia ser mais difícil e agora eu estou dificultando, eu quero que os irmãos abram os microfones aí e falem um pouco de tudo isso, o que os irmãos sentem e entendem desse texto, de tudo que foi pregado, disso que eu consegui passar agora para os irmãos, e me ajudem também a chegar num denominador comum, porque eu sei que há falhas. Amém, irmãos? Bem, obrigado, Célio. Deus abençoe sua vida. Eu não sabia da noitada que vocês tiveram, não. A culpa é do queridão. Foi o queridão que está arrumando essas bagunças aí de noite. Pois é. Mas estão bem? O João Pedro está bem? Tá tudo muito bem. Aí, Só foi só dando material só. Então tá bom. Tá bom. Bem, alguém quer comentar sobre o que Apocalipse 21? Vai lá, Traber. Bom, primeiro eu queria cumprimentar o Célio. Eu estava aqui pensando enquanto você falava, Célio, como o Espírito Santo é maravilhoso, porque a gente, com as coisas que a gente conhece, a gente consegue transmitir a palavra. Eu adorei essa associação dele com a caminhonete refeita, porque aqui, realmente, eu li uma observação de que a palavra novo, que é usada no texto, não quer dizer novo do nada, e sim é a palavra kainos, e não neos, que quer dizer exatamente alguma coisa que foi refeita, que foi melhorada, que foi renovada. E você passou essa ideia sem se socorrer do grego, do hebraico. Fantástico, né? A outra colocação que eu queria fazer, que vem logo a seguida, é que eu estranhei, depois eu fui esclarecido. Ele disse que não existe mais o novo céu, nem a nova terra, e o mar também não existe. Pô, mas o que tem a ver o mar? Mas é que naquela época, que não tinha bússola, não tinha orientação nenhuma, o mar era símbolo de terror, era símbolo de morte. Então, aí ele talvez quisesse esclarecer que esse terror, esse medo do desconhecido não vai mais existir. Li um outro comentário também, porque o João estava numa ilha, né? E o mar o separava dos amigos, o separava dos irmãos, da pessoa que ele amava, das pessoas que ele amava, do próximo que ele amava. Então, o mar não mais existe, né? E o mar também não mais existe. Eu achei muito interessante essa colocação. Uma outra colocação que eu acho interessante muitas vezes tem sido ressaltado que muitas coisas têm seu início nos primeiros capítulos de Gênesis. Então, se a gente for lá no começo de Gênesis, e o Célio deixou bem claro isso, quer dizer, como se estivesse correndo ao contrário, você vai ver que elas vão ser resolvidas agora, no 21. Daí, 22, e no 22 ele sela, falou, olha, quem escrever alguma coisa em cima disso está falseando a realidade. Então, é muito interessante essa ideia de que, na verdade, nós
estamos à espera de que se complete o ciclo verdadeiro, o plano divino completo, né? A gente já tem, assim, a ideia, quando Cristo se inseriu depois do Velho Testamento, aí não é que o povo judeu foi abandonado, o povo judeu continuou na lista dos prediletos, mas ele incluiu todos os povos. Então, essa igreja, essa nova Jerusalém, representa todos os povos. Ele usa sempre essa palavra no plural. Ela é traduzida por povo, mas são todos os povos. Não só o povo judeu, que era o representante inicial. Eu queria fazer essas 3 colocações e, mais uma vez, elogiar. Eu assisti esse negócio da caminhonete, eu também achei interessante, mas eu nunca associei com a Bíblia, não. Eu assisti porque eu não gosto de assistir outra coisa. Mas eu achei muito interessante você conseguir passar essa mensagem do renovo, do refeito. É uma reforma que partiu do que já havia, mas não é alguma coisa que não existia e passou a existir. Então é isso aí, irmão. Obrigado. Bênção. Obrigado, Traver, também. Você comentou essa questão do mar. Não dava tempo para explorar isso mais hoje na pregação, mas é isso mesmo. A gente e uma coisa que, se você observar no capítulo 20, fala sobre esse mar. E fala sobre os mortos que surgirão desse mar, né? Então, desde o Antigo Testamento, mar é a água descontrolada, é referência à morte e à bagunça, né? Portanto, que em Gênesis capítulo 1, o que acontece? Diz que o Espírito pairava sobre as águas e ele faz ordem daquilo, ele separa, né? Quando você vai lá na história do povo saindo do Egito, se você lê o texto onde há a separação das águas, antes diz assim, e durante toda a noite soprou um vento, né? Então, o texto está nos trazendo o seguinte, Deus traz ordem para a bagunça da água, né? E aí, quando você vai lá em Apocalipse 22, que é a semana que vem, nós finalmente temos uma água que não flui de forma descontrolada. Ela flui do trono. Ela está dominada, né? Então, essas imagens que a gente, algumas vezes, na nossa cultura, não tem esse significado, mas vem da antiguidade, essa ideia da água. E Jesus, ao montar essa profecia, ele está dizendo o seguinte, aquilo que o mundo entende como bagunça, eu coloco ordem, né? Então, muito obrigado por esse comentário também. Meu pai quer falar aqui, vou liberar aqui. Esse trecho que fala no capítulo 20 sobre o mar e agora 21. Eu estava em Recife, aliás, Natal, muitos anos atrás, talvez alguns de vocês conheceram o Edson Queiroz, ele foi pastor da Igreja Batista lá de Santo André, se não me engano. E ele pregou e ele nos contou, ele estava falando para um grupo de pastores que ele pregou uma vez para um grupo de jovens, e um jovem falou, eu não gosto da Bíblia. Ele falou, por quê? Ele falou que a Bíblia fala mal do mar, eu adoro o mar, eu pego a prancha, eu vou no mar e eu gosto, era surfista. E Queiroz usou aquele gancho muito bem, e levou ele para este trecho, não é? E falou para ele que ele podia ter certeza que um dia ele ia ter liberdade para estar com Jesus Cristo, não é? E eu estava refletindo, ouvindo agora, hoje de manhã e agora, que nas nossas vidas, às vezes a gente ouve uma coisa, passa uma coisa e diz, eu não gosto, não entendo. E é só mais na frente que o quadro se completa e podemos dizer, agora eu entendo por que é que desse jeito. Eu creio que este semestre, estudando o Apocalipse, me ajudou e todos nós a entender um pouco melhor que algumas coisas que pensamos, soltas lá, não tem muito sentido, estão ligadas. Por exemplo, estava falando com o Brian agora, antes dessa aula, que anos atrás eu preguei sobre esse. Bem, talvez a primeira pregação que eu preguei numa aula de homilética, não é? Foi sobre João 7:47, se não me engano, onde Cristo se levantou no último dia da festa
e proclamou salvação e esperança para todos aqueles que queriam da água. Então, depois podem ver, João 7, 47, e vocês têm ouvido falar mais do que uma vez, que ao passar os anos, eu vejo cada vez mais que a Bíblia é uma Bíblia única, ou uma Bíblia unificada, para assim dizer, uma Bíblia que tem início e tem fim, e tem realmente muito coerente, mas às vezes quando pegamos só um versículo, um trecho, a gente não entende. É 39? É 39, mas deixa eu ver aqui. É isso, é esse texto aqui. Rio de água viva brotarão do interior de mim. Salmo 7. Bem, de qualquer forma, é João capítulo 7. Depois podem dar uma lida. Também só vou acrescentar um negócio aqui, gente. Sei que eu tive a minha oportunidade, eu que preguei, né? Mas a gente sempre sente que tem mais alguma coisa que eu poderia ter acrescentado. Eu queria só mostrar aqui para vocês. Eu li um pouquinho de Isaías 55, mas olha aqui, né? Então o texto começa assim: alguém tem sede? Venha e beba, né? Venha com os ouvidos abertos. Mas aí, versículo 6. Quando a gente pensa sobre essa sede, do que deveríamos ter sede? Olha aqui o que diz o salmista, ou Isaías, o profeta Isaías. Busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Invoquem-no agora, enquanto ele está perto. Como a gente vai desenvolver a sede correta? Que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Que se voltem para o Senhor, para que ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para o nosso Deus, pois ele os perdoará generosamente. E aí ele entra na parte de ordem. Ele faz ordens. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, e meus caminhos vão muito além de seus. E aí esse texto a gente conhece, né? Mas então eu só queria ressaltar assim, como? Como? Que os perversos mudem de conduta. Busque o Senhor enquanto ele pode ser achado, né? Então, que a gente possa ter essa sede. Nós temos ainda uns minutos aí, então, quem mais gostaria de trazer um comentário sobre essa nossa Posso falar sobre a sede? Posso falar sobre a sede? Pode. É claro que no texto bíblico essa sede é sede de entendimento, sede de proximidade com Jesus, sede de entender a vida crucificada. Mas eu vou falar um pouco tecnicamente. O organismo tem 75% de água em alguns lugares e 90% em outros. Você morre se ficar mais de 3 dias de sede. Por isso que essa sensação ela é muito angustiante. Então, o que o orador, quem escreveu essa parte, o João, ele queria dizer é assim, essa sede é uma necessidade imperiosa, porque senão você vai morrer. A gente aguenta até uns 15 ou 20 dias sem comida, mas sem água, mais de 3, morre tudo. Mas essa sensação, essa busca pela água, você enfrenta qualquer desafio, você enfrenta qualquer coisa, porque você quer água. E a gente vê isso nesses filmes de animais, que a zebra enfrenta o crocodilo porque ela precisa de água. Eles vão atrás da água, o elefante vai e é ali que o leão mata um, mata outro. Então, só para dizer assim, essa necessidade imperiosa, orgânica, que Deus nos dotou para a sede da água normal, é exatamente o que a gente tem que esperar da sede da água espiritual. Bênção, isso aí. E aí o salmista diz, né? Assim como a corça anseia pelas águas, assim por ti anseia a minha alma. Ó Espírito, por que estou abatido? Como desejo estar na tua casa, né? Ele percebe assim, meu espírito fica abatido quando eu percebo, eu não estou conseguindo estar na tua presença, Senhor. E aí ele fala, mas é onde eu desejo estar. Então, obrigado, Trava. Obrigado. E eu acho que a lembrança para todos nós é, de forma racional, quando a gente percebe, poxa, eu não tô muito na presença do Senhor, não estou buscando, e eu não estou tendo sede, isso é um alerta. Quer dizer, você está morrendo e não está percebendo, né? Então, que a gente possa perceber assim, poxa, se eu não estou desejando,
eu também não consigo, mas aí eu tenho que orar, Deus, renova em mim esse desejo, porque eu preciso ansiar, porque espiritualmente estou morrendo. Gente, não precisamos ir até 12h15, mas eu quero dar oportunidade aí para quem mais quiser comentar. O importante é a gente estar se alimentando, né? Mais alguém? Foi muito boa a explicação hoje, foi muito bom o culto, acho que alimentou a gente grandemente, né? O que o pastor Ripp falou, né, da Bíblia, né, do entendimento, né, a gente tem que conhecer toda a Bíblia, né, para ter entendimento, é que nem você chegar no meio de um filme, né, e querer saber o que está acontecendo. Você não sabe, porque você não tem ideia do começo e não tem ideia para onde caminha o final, né? Então, quando a gente se dedica, né, diariamente a buscar a palavra, a ler a Bíblia, procurar ler a Bíblia por completo, exatamente para que a gente tenha uma fotografia exata do que a palavra de Deus quer dizer, né? E mesmo assim, né, nós só temos o quê? Uma fração daquilo que Deus mostrou para nós, né? Ou seja, tem os mistérios ainda que é muito grandioso, que a gente só vai saber quando chegar realmente o Apocalipse e começarmos a viver a eternidade de Cristo, né? Então ali a gente vai ter a dimensão de tudo aquilo que Deus falou, assim, olha, eu não falei tudo para vocês porque era isso, ó, é isso que vocês estavam esperando, né? Então, é fantástico o livro de Apocalipse. Eu acho que muita gente lia Apocalipse com medo, achando que era o fim, né? E na verdade é o começo. Né? Então tudo combina para o começo, não para o fim. Muito Eu bom. queria aproveitar esse tempo que está sobrando aí. Eu li mais um comentário interessante que vem de acordo com essa expectativa aí, que eu também tinha. O Apocalipse, para mim, ele ficava meio de lado, né? Mas que é a interpretação dele quando ele fala em alfa e ômega, princípio e fim. Então, olha a frase que ele usa: Deus é o criador e o alvo da vida. Essa é a maneira como ele interpretou. É isso, é isso. Não é que vai acabar e tal. Quer dizer, o foco é lá, o alvo é lá. E existe uma das definições de iniquidade, de pecado, que diz: pecado é quando você erra o alvo. O resto é nominação, é luxúria, é mentira, é não sei o quê, não sei o quê. Mas você está errando o alvo, você está atirando no lugar errado. Então, eu achei muito interessante. Quando a interpretação dele, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, ele traduz assim: Deus é o criador e o alvo da vida. Então, eu achei muito interessante essa maneira de colocar novamente, porque a gente fica com aquela ideia de magnitude, de onipotente, onisciente, mas isso também é verdade, só que é o foco, o alvo é lá. Então, é isso aí. Tá, pode falar. Com licença, Travis, se eu posso pegar o gancho ali. Brenda e eu recebemos ontem à noite uma daquelas notícias que a gente não gosta de receber, que o irmão dela está com câncer no 3º grau. Eu não sei o que implica, não sei quantos graus, mas é coisa séria. E eu vi Brenda comentando qual foi o pecado dele, que ele fumou a vida toda? Não. O pecado foi que ele não acertou o alvo que Deus tinha para ele. Um jovem que começou na igreja, um jovem que tinha talento e tudo, mas ele saiu do caminho. Então, quando eu ouvi você falar assim, Trava, eu pensei, realmente, às vezes a gente quer indicar uma coisa e dizer, este é o pecado, mas o pecado é não acertar o alvo que Deus tem para nós. Bom. Gente, sério, você deu sorte, hein? Pegou um grupo de gente inteligente aí, contribuíram também. Vou fazer só mais um comentário, que eu sei que você não vai gostar, Brian, mas olha, eu assisti a sua pregação e, mais uma vez, eu agradeço pertencer a essa igreja maravilhosa, com esses pastores maravilhosos. Eu começo o domingo de um jeito e ainda falta o segundo round, que vai ser à noite. Mas eu termino completamente diferente. Obrigado, meu pastor. Foi ótimo. Amém. Deus é bom.
Obrigado, Célio, também, por facilitar o nosso tempo aqui junto, trazer suas reflexões. A todos que chegaram. Se a gente está com um bom grupo aí, se quem puder abrir a câmera, a gente tenta, eu tiro uma foto aqui de novo para a gente... Eu gosto de lançar lá no grupo para ir motivando os outros. Então, dá só um segundinho aí. Quem puder, abre. A minha câmera parou de funcionar aqui, não sei o que houve. Sem problema, sem problema. Eu tiro uma foto aqui. O Traber fechou a dele. Ah, aí voltou. Bom dia, Alessandra. Olha lá o Carlos. E aí, Carlos, seu irmão deu conta, hein? Start my video. Vamos lá, vou tirar uma foto aqui. Depois você manda uma foto pra gente, sério, lá vai. Tá. Legal, muito bom. E vamos... Brian, Fale. semana que vem sou eu que facilito e é 22, não tem outro, né? 22. É isso? 22. É isso? Não tente escrever o 23, porque o 22 já te dá a advertência, não faça isso. Não, eu vou errar logo. Ai. Bem, não sei se a Raquel está com o microfone aí, pode fazer uma oração final para a gente lá em português, por favor. Eu sei que você está arrebentando aí em inglês, mas se puder fazer a oração em português. Você viu a gargalhada do seu pai, né? Magoou? Não, ele está corretíssimo. Inglês, para mim, é um bicho-papão. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te louvar pelo privilégio que temos de ter acesso à tua palavra. Queremos te louvar, te adorar pelo privilégio que temos de nos reunir para falarmos da tua palavra, para aprendermos mais de ti, para entendermos que o que nós precisamos é estar sempre com os nossos olhos no alvo, porque é de lá que vem a água que sacia a nossa sede. Queremos te adorar nesse dia por tudo que o Senhor já tem falado aos nossos corações, pela vida de cada irmão presente aqui, pela vida de cada irmão que não pôde participar, mas que também é teu filho, e que o Senhor esteja ministrando no coração de cada um de nós, cada vez mais, para que nós possamos estar atentos e buscando cada dia mais dessa fonte maravilhosa de água da vida, a única que pode nos saciar. Só temos a te agradecer, Senhor, por esse grande privilégio e engrandecer o teu nome com o coração feliz de poder estar vendo os irmãos, de poder estar aprendendo mais de ti. Que seja tudo para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Gente, Eu bom entendi. domingo. E aí, dona Maura, chegou no finalzinho. Eu entendi o seu inglês, viu Raquel? Tô bom Que também, bom. né? É fácil de entender, né? Que bom, Parecia que você estava falando na minha própria língua. que bom. Isso não é maravilhoso? Eu só vi maravilhoso. isso lá quando o Espírito Santo desceu em todo mundo. Aí todas as línguas eram entendidas. Pentecostes? Pentecostes, né? Aí era tudo português, né? É. Pois. Ai. Tá, gente. Bom domingo para vocês, Bom viu? domingo, Tchau, gente. tchau. gente. Bom domingo. Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, bom domingo. Tchau, gente. Tchau, Um abraço. Raquel. Tchau, Fica com querido. Deus. Tchau a Tchau. todas as queridas e queridos. A paz do Senhor. Amém. Amém. Paz. Tchau, tchau. Raquel. Stephanie, beijo. Bom domingo para todo mundo. Para vocês também. Deus abençoe.